Jonas capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Grave essa última frase. Ele pagou a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. Amém? Pode sentar. Queridos, nessa manhã eu quero trazer uma mensagem espiritual para você, concernente ao propósito de Deus. Então, o tema da minha mensagem é o propósito de Deus na provação. O propósito de Deus na provação. Jonas, ele está em quase todos os quadrinhos da Bíblia infantil, né? Acho que todas as crianças aprendem sobre Moisés, aprendem sobre vários homens da Bíblia, outro personagem, mas Jonas, ele está demais. Por quê? Jonas é lembrado pela questão do peixe, o grande peixe que engoliu ele, mas nós temos que entender que antes do peixe aconteceu muita coisa. A Bíblia diz então que Jonas, ele foi o único homem escolhido por Deus, pastor Jolei, para pregar aos gentios. Quem é os gentios? Os gentios é toda aquela pessoa que não é judeu, natural de Israel. Então Deus convoca Jonas e fala assim: Jonas, eu tenho uma missão para você, Jonas. Aquele povo lá de Nínive, eles fazem barbaridades, eles não querem saber do meu nome, eles sacrificam crianças, eles colocam crianças em tachos quentes, eles fazem abominações, e tudo aquilo que eles têm feito tem chegado às minhas narinas, Jonas, com um cheiro de podre, de morte, e eu preciso avisá-los que eu vou exterminar aquele povo. Só que antes de eu exterminar, eu preciso que você leve a mensagem de salvação para aquele povo. Jonas agora recebe essa mensagem e Jonas fica perturbado, a ponto de fugir do Senhor. Queridos, olha a missão que Deus deu para Jonas. Vá àquele povo e pregue a mensagem de salvação. E se eles se arrependerem, eu não vou ceifar a vida daquele povo. Primeira coisa que eu entendo aqui é que a sociedade em que nós vivemos, por aquilo que ela faz, ou ela atrai a graça e a bondade de Deus, ou ela atrai a desgraça e todos os males dos seus pecados. Então Nínive era essa cidade, cheia de pecado, mas Deus agora envia Jonas. Então Jonas, ele foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar. Mas a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis. Então ele caminhou mais de 50 quilômetros para fugir daquela missão que Deus tinha dado a ele. Porém, essa atitude de Jonas levou a ele a experimentar uma grande provação. Ele foi engolido por um grande peixe. Entretanto, foi essa provação que fez Jonas mudar de ideia e levou a tomar a decisão, a buscar, a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é: a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Se você puder anotar, primeiro ponto: a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Olha o versículo 4, 5 e 6. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame o seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Primeiro ponto, que a provação na sua vida tem o propósito de nos despertar espiritualmente. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você:
Como pode alguém estar dormindo diante de uma grande tempestade? Água entrando no barco, barulho, gritaria. E a Bíblia diz que ele estava dormindo calmamente. Ele não estava nem aí, ele não estava percebendo os movimentos, ele não estava percebendo a sentença de Deus sobre aquele lugar, ele não estava ouvindo os gritos dos seus colegas. Mas, meu irmão, uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes Deus vai pressionar você para você acordar espiritualmente. Você está cego espiritualmente. Jonas estava cego espiritualmente. Jonas, ele estava inerte espiritualmente. Jonas, ele não estava enxergando aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E esse é o problema da nossa geração. Todos estão mortos, não conseguem entender os tempos. A Bíblia diz, nós temos que entender os tempos, meu irmão. Sabia que o tempo de hoje tem que ser entendido? Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem ver o problema da sua casa. Acham que é só um distúrbio, é só uma briga. Não, meu irmão. A Bíblia diz que existe espíritos por detrás das coisas. Jesus mesmo disse, orai e vede qual é o espírito por detrás da letra. Existem espíritos governando, direcionando as coisas, e quem está cego espiritualmente não consegue perceber isso. Hoje um grande espírito que tem agido na juventude, em tudo, é um espírito sensual, sensualista, e as pessoas acham bonito, aplaudem. A nova depressão se chama a depressão artificial. A OMS lançou uma nota que a depressão artificial, sabe como que ela é causada? Pelas pessoas que enxergam alguém no Instagram através de um filtro e começam a cobiçar aquilo que não existe. É a nova depressão, é a depressão da comparação. Então elas começam a olhar, nossa, que pessoa bonita, que pessoa linda, mas ela não entende que por detrás daquilo existe alguém podre, sujo, cheio de filtros. Então a OMS lançou essa nota, que essa depressão se tornou pior do que uma depressão clínica, causada por distúrbios, por outros problemas. Então a nova depressão é a depressão chamada artificial. Por quê, queridos? Porque existe toda uma educação espiritual maligna para destruir as pessoas, destruir a esperança das pessoas. Por isso que a inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Faz sentido para você? A pessoa, quando ela está inerte espiritual, ela não consegue cumprir os propósitos de Deus. Por quê? Ela está sufocada pelas coisas deste mundo. Ela está sufocada pelas suas conquistas, por aquilo que eu tenho que fazer, por aquilo que aquela pessoa me ensinou, eu tenho que botar em prática. Mas, meu irmão, Jonas, ele era profeta de Deus, crente, salvo pelo sangue. Ele era alguém ofertante, dizimista, ele era um cara maravilhoso. Mas ele fugiu diante de Deus. Quantas vezes nós fugimos diante de Deus? E a prova vai vir. Uma coisa que nós temos que entender, eu entendi isso na minha vida. Analise muito bem as provações. As provações na sua vida podem ser sinais que você está fora do propósito de Deus. Amém? Então, quando as coisas começam a dar errado, com muita frequência, com muita dor, com muito choro, será que o problema não somos nós fugindo de Deus? Muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, irmão em Cristo, eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo. Avalie, será que você está diante do propósito de Deus? Será que nós estamos em oração diante do propósito de Deus, falando, Senhor, eu quero fazer aquilo que Tu me ordenou a fazer. Será, Senhor, que eu estou cumprindo aquilo que a Tua vontade está dizendo? Então, quando nós fugimos da direção de Deus, vem a tempestade, vem a fome, vem a desgraça, vem o vício, vem tudo. Mas Deus está despertando essa igreja hoje. É tempo de voltar para o propósito de Deus. É tempo de voltar, não é tempo de fugir diante do propósito que Deus tem para você. Amém? Faz sentido? Então, segundo ponto, a provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Olha o capítulo 1, versículo 7 e versículo 10. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Tiraram sorte e adivinha quem caiu? Em Jonas. Meu irmão, não adianta, velho. Quem tem o chamado de Deus, até os ímpios vão apontar para aquela pessoa e vai avisar que ela é. Tem uma moça que estuda comigo, ela fala assim, ela não sabia que eu era evangélico, nada assim. E aí eu estava conversando com ela e tal. Aí sem querer eu falei assim, eu falei, professora, se Deus quiser eu vou fazer. Aí ela olhou para mim assim, você é crente?
Falei, por quê? Porque é difícil alguém falar, se Deus quiser. Eu falei, não, eu sou pastor. Sabia que tinha alguma coisa aí? Eu sabia. Eu falei, por quê? Porque o crente, meu irmão, se identifica pela luz. Pegou? Pegou? O crente se identifica pela luz. Você tem a luz que o mundo queria ter, mas não tem. Nós temos o Espírito da promessa, como diz João. Então nós temos algo que nos conecta em nossa família, que é o Espírito Santo de Deus. Então Jonas estava lá, dormindo de boa, até aquelas pessoas perceberam que ele era o problema. Então disseram, diga, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Versículo 9. E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Olha a identidade dele. Ele não diz assim, ó, eu sou pai, eu sou filho da dona Maria, do seu José. Não, ele diz assim, ó, eu sou hebreu, adorador do Senhor, dos céus, da terra, do mar. E aí com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Queridos, faça essa pergunta para você, o que eu tenho feito para essas tempestades estar batendo com tanta força sobre a minha vida? Talvez hoje você não está numa tempestade, talvez hoje você está em calma, em bonança, mas saiba, todos vão passar por tempestades, todos vão passar por calamidades da sua vida. Só que, queridos, existem tempestades causadas pelo próprio Deus. É isso que está dizendo a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que Deus causou a tempestade para despertar Jonas. Assim, Jonas, até quando você vai ficar longe da minha vontade? Jonas, até quando você não vai cumprir aquilo que eu pedi para você? Até quando, Jonas, você vai fugir? Deus está falando para você, até quando você vai fugir dos meus olhos? Até quando você vai fugir da minha vontade? Deus está perguntando para nós hoje. Até quando nós vamos fugir para viver as minhas vontades, para viver os meus propósitos? Porque Deus tinha uma missão com Jonas. Só assim, Jonas, você tem que ir. Não tem ninguém para fazer isso, Jonas. Sabia que só você pode fazer o que Deus pediu para fazer? E qual que é o nosso problema? Vou terceirizar para o meu esposo, para a minha esposa. Não. A gente ouve muito isso. A minha esposa já está orando por mim. A minha esposa já está buscando por mim. Meu irmão, deixa eu falar para você. O que Deus tem para nós é único. Faz sentido? Faz sentido? Assim como existe um só DNA, existe um só propósito para cada pessoa estipulado por Deus na terra. Não existe 2 DNA, 3 DNA, existe um DNA só. E esse DNA é seu. E no seu DNA está escrito o propósito de Deus. A ciência e a medicina já descobriu isso, que no DNA humano existe todos os dias gravados. Olha que coisa impressionante. No gene humano está escrito todos os dias da vida dela. Você poderia dar um glória a Deus aqui? Porque Deus não escreveu no vento. Deus escreveu no seu DNA o propósito dele. Cara, isso aqui merecia uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque no meu DNA já está escrito todos os meus dias. Então agora, ponto 2, mais uma vez, a aprovação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Então agora os marinheiros decidem lançar a sorte para saber quem é o culpado, descobrem o culpado é Jonas. Jonas afirma, eu sou um adorador do Senhor. Aqueles marinheiros ficam apavorados e tudo isso aconteceu porque foi permitido por Deus, para que Jonas percebesse a seriedade da situação e corrigisse o caminho. Preste bem atenção. Deus causa um tumulto na vida daquele homem para ele perceber que ele está fora da vontade dele. Deus muitas vezes vai permitir um tumulto na sua história para você acordar. Acorda, não é tempo de dormir, porque o que eu tenho para você, só você pode fazer, aquilo que Deus falou para Jonas. Então Jonas agora tem que se jogar no mar. Concorda comigo que jogar no mar era praticamente 100% de morte? Jonas decide se sacrificar por aquelas pessoas, porque ele sabia assim, ó, o problema não é vocês, pessoal, o problema sou eu. E aqui eu queria trazer um ponto para a família. Família que tem paz. A dor da sua família é causada por você. Como assim, pastor? Todo problema em uma família é causado pelo homem. Eu vou te mostrar na Bíblia. Quando Eva come do fruto e traz para Adão, a primeira coisa que Adão tinha que ter feito era recusar e falar assim, não, Deus me deu uma direção e nós vamos cumprir a direção que Deus me deu, não aquilo que você quer. Então, deveria ter feito isso, mas ele faz o quê? Ele é conivente com o pecado de Eva. E agora Deus vem chamar a atenção de quem?
quem Deus vem chamar a atenção? Do homem. Deus chega assim para Adão: Adão, o que tu fez, Adão? Por que isso, Adão? Porque Deus não veio cobrar a mulher, Deus não veio cobrar a serpente, Deus veio cobrar Adão, porque é responsabilidade de Adão fortalecer a casa. É responsabilidade de Adão trazer o espírito para dentro da casa. É responsabilidade do homem trazer o sustento do céu para dentro de casa. Então, Jonas, ele falou o seguinte: olha, a culpa é minha. Gente, nós temos que aprender com Jonas. Jonas se responsabilizou por aquilo que ele estava deixando de fazer. Então, meu irmão, muitas vezes o problema na nossa casa é falta de responsabilidade nossa em falar assim: esse problema é causado por mim. Isso aqui está acontecendo por causa de mim. Não é por causa dela, não é por causa dos meus filhos, mas é por causa nossa. Faz sentido para vocês isso aqui que eu estou falando? Então Jonas assumiu e falou assim: ó, esse problema é meu, eu tenho que consertar. Mas qual que é o nosso problema? Nós queremos rogar só a Deus: Senhor, faz isso, Senhor, faça aquilo. A gente coloca o dedo na cara de Deus, bota Deus na parede e fala assim: Deus, tu tem que fazer. Mas na maioria das vezes somos nós que temos que ter uma postura de mudança. É nós que temos que ter uma postura de autoridade. É nós que temos que ter uma postura de alguém que vai mudar todo o cenário da casa. Mas não, muitas vezes nós jogamos para lá. Nós colocamos até a culpa no tadinho do diabo. O diabo, é o diabo. Não, a tempestade Deus causou para você despertar. Repita comigo: é tempo de despertar para o propósito que Deus tem na minha vida. Então, Jonas capítulo 1, versículo 11 e 13. Terceiro ponto: a provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Então, no versículo 11 diz assim: então, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. Olha o que aconteceu. E este se aquietou. Que tremendo isso aqui. Muitas tempestades causadas na sua vida, é só você tomar uma posição de voltar para a direção. É só você falar assim: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Sabe quem falou isso? Eli ensinando Samuel. Samuel pequenininho, o profeta Samuel, ele foi apresentado por Ana, e agora ele consagrou e teve que deixar para o pastor da época cuidar. E aí Deus queria conversar com Samuel. E aí de repente Samuel estava dormindo do lado do sacerdote, e ele ouve uma voz: Samuel. E Samuel acorda e pergunta para o pastor dele: Eli, sacerdote, tu está falando comigo? Me chamou? Não. Por 3 vezes Deus falou: Samuel. E ele: quem foi que falou comigo? Samuel. De repente Eli, o sacerdote, falou assim: Samuel, é Deus querendo falar contigo. Quando Deus te chamar agora pela 4ª vez, fala assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Na 4ª vez Deus chama Samuel pequenino, e aí Deus fala com ele, e ele responde: Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus agora se manifesta para Samuel e profetiza, esclarece as coisas para ele. O que falta para nós é ter essa postura: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Aquilo que tu falar eu vou obedecer. Mas nós estamos sendo desobedientes à voz de Deus. Nós estamos sendo desobedientes à direção de Deus. E Jonas não foi diferente. Quando jogaram Jonas do barco, o texto diz que o mar se aquietou. Deus interferiu em alguma coisa? Deus teve que colocar o dedo no coração do Jonas? Não. Jonas, ele falou: não, o problema é comigo. Então vieram os homens, adoraram ao Senhor, oferecendo os sacrifícios. Versículo 13. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então esse terceiro ponto é a aprovação de Deus. Tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Meu irmão, quando a gente fala de proteger, nós estamos falando não só de proteger quem a gente favorece, mas de quem também está errado. Deus estava querendo guardar aqueles homens que não tinha nada a ver com a história. Ei, quantas vezes as pessoas que estão do nosso lado não tem nada a ver com a gente, mas o nosso erro espalha, contamina, não é verdade? Pelo fato de eu estar fora da posição de Deus, o meu filho paga o preço, a minha esposa paga o preço. Ou então, se a mulher está fora do propósito de Deus, o marido vai pagar o preço, o filho vai pagar um preço. Por quê? O que falta para nós é a gente colocar o pé diante da vontade de Deus e falar: Senhor, eu dei o primeiro passo, Senhor, me ensina a dar o segundo passo. Porque ele foi jogado no mar, do mar. E a Bíblia diz que ele foi capturado,
ele foi engolido por um peixe. Mas o interessante é que a disciplina corretiva de Deus nos protege de um mal maior. Aqui a gente entra num ponto um pouco crítico para algumas pessoas. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Olha que interessante. Você que é pai, você não disciplina o seu filho? Se você não disciplina, não corrige, é porque você não ama ele. Mas o pai que ama, corrige, disciplina, exorta, educa, e Deus é a mesma coisa com a gente. Olha o que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você pode dizer um amém? Então, cada vez que a sua fé é provada, Deus te dá a chance de viver um pouco mais, como diz aquela canção. Então, quando Deus está apertando as coisas, Deus não quer ferir você, querido. Deus não quer prejudicar você. Deus está testando a sua fé. Ai, pastor, Deus não me ama, Deus acabou com a minha vida. Não. Deus não quer acabar com você e com a sua vida. Deus quer aperfeiçoar a sua fé. Porque nós naturalmente colocamos a fé naquilo outro, colocamos a fé nele, nela, colocamos a fé na parede, colocamos a fé num pedaço de pau, colocamos a fé num carro, na moto, colocamos a nossa fé num celular, colocamos a nossa fé na poupança, na caixinha do Nubank, colocamos em todos os lugares. Mas nós não colocamos a nossa fé no lugar que deve ser. Quando a nossa fé não está no lugar certo, vai vir provação. Repita comigo, quando a minha fé não estiver no lugar certo, virá provação. Porque Deus quer testar a nossa fé. Deus está espremendo você para testar a sua fé, para ver até onde a sua fé vai, para ver se a sua fé está em Deus ou se está no homem, ou se a sua fé está na força do seu braço, na sua capacidade, ou na intervenção e na bondade de Deus. Por isso que Jonas, então, Deus corrige ele. E agora, na hora que eles jogam no mar, eles ficaram apavorados, porque instantaneamente a Bíblia diz que o mar se aquietou. Está vendo? As tempestades na nossa vida, elas são acalmadas quando nós voltamos para a direção de Deus. E agora Deus faz o que com ele? Por 3 dias e 3 noites você vai ficar dentro da barriga de um peixe. Por isso que o ponto 4, e é o último ponto que eu queria falar com você, a provação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Versículo, capítulo 2, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Meu Deus, não parece a gente? Só quer saber de orar quando o bicho está pegando, cara. Olha só como isso aqui não é novo. Então ele disse, em meu desespero. Não, você tem que tentar imaginar essa cena. Jonas, dentro de um ambiente podre, fedido, molhado, escuro. Ele começa a dizer, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Dá uma glória a Deus aqui. Então, meu irmão, parece nós. Quando a gente está na escuridão, na boca do peixe, dentro do ventre da morte, a gente grita por socorro. E a Bíblia diz o quê? Deus ouviu a oração de Jonas. Meu irmão, não existe lugar que Deus não possa ouvir a nossa oração. Por mais que você esteja torta na vida, no momento que você clamar pelo Senhor, o Senhor vai responder você. O Senhor responde aquele que Ele ama. Então Jonas ora do interior do peixe. A oração de Jonas revela o profundo quebrantamento. Aqui está a chave de todas as coisas. O quebrantamento. Ele se quebrantou e ele falou, Senhor, eu fugi da Tua presença, eu fugi daquilo que Tu queria que eu fizesse. Eu fugi, Senhor. Eu fugi, por isso que eu estou aqui, eu estou de volta a cumprir o Teu chamado. Então agora Jonas volta para o propósito de Deus, volta para a direção de Deus. Por isso que o sofrimento pode nos aproximar de Deus. Faz sentido? Por que muita gente prega em presídio e muita gente aceita Jesus lá? Porque o sofrimento te volta a pessoa para o propósito de Deus. Só deixa eu falar para você, não espere pelo sofrimento, não espere pela desgraça, não espere pela dor. Deus nos dá a oportunidade de clamar antes de tudo isso. Jonas não precisava passar por aquilo. Mas por que ele passou? Cabeça dura, desobediente. Ele falou o quê? Eu vou pregar. Um historiador, Flávio Joséfo, diz que existe um motivo porque Jonas não queria participar.
daquela missão de Deus, porque aquele povo de Nínive tinha matado seus pais. Então, olha que interessante, né? O historiador Flávio Joséfos, na história dos Hebreus, no livro, ele diz que Jonas, ele recusou, porque Nínive foi as mesmas pessoas, as pessoas de Nínive, que mataram seu pai e sua mãe. Então ele tinha um motivo. Ele tinha um motivo para não querer participar. Ele falou assim: eu vou pregar para quem matou a minha mãe e meu pai? Não vou. Mas Deus falou assim: vai, porque eu vou fazer você um canal de bênção. Eu vou fazer de você um portador de milagre. Eu vou fazer você um portador de fé. E Jonas, ele falou o quê? Não vou. Sofreu. Mas no final das contas, a Bíblia diz que ele foi, pregou, a ponto de até as vacas, até os animais teve que fazer jejum. Olha que interessante isso aqui, cara. No final das contas, Jonas agora fica 3 dias e 3 noites no peixe. Deus coloca ele no fretado e cospe ele lá, fala assim: ó, aqui é o lugar. Imagina, você não chegou de catarinense, de Airbus, não, ele chegou na barriga do peixe, rapaz. Imagina, cuspiu ele lá. E aí ele, meu irmão, que coisa fantástica. Ele já vem entrando na cidade através das águas, da praia. Um cheiro insuportável. A Bíblia diz que na hora que Jonas chega na cidade, ele prega. A unção de Deus desce sobre ele. E aquelas pessoas todas aceitam ao Deus Salvador. A ponto daquelas pessoas falarem assim: cara, nós temos que fazer um grande jejum. Até os animais vão jejuar. Vaquinha, a partir de hoje, fecha tua boca, tá muito gorda. Ó, aqui a ovelha, não vai comer e tal. A ponto dos animais fazerem jejum. Olha só. Olha o que Jonas estava perdendo pela desobediência. Você vai perder muitas bênçãos de Deus pela desobediência. Muitas pessoas falam assim: Senhor, aí canta aquela música do Lucas Agostinho: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Já orou assim também? Meu irmão, não adianta nada pedir por algo novo se você está fora da direção de Deus. Ai, Senhor, eu quero viver algo novo. Ai, Senhor, desperta. Aí baixa um espírito de Ana Paula Valadão ali. Ai, eu quero viajar de avião. E aí, Senhor, eu quero. Ai, Senhor, eu quero pregar para as nações. Eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero viajar. Eu quero ser um pregador da Tua palavra. Mas, meu irmão, se a gente não consegue ganhar para Jesus o perturbado do 302, como que a gente vai conseguir? Se a gente não consegue ganhar o companheiro de trabalho para Jesus, como que a gente vai conseguir ganhar o muçulmano? Se a gente não consegue ganhar o maconheiro da praça, como que a gente vai conseguir ganhar as pessoas que estão com uma faca na mão na Europa? Não tem, nós temos que primeiro se colocar diante da direção de Deus. Ei, geração egoísta, é tempo de não ser egoísta, é tempo de pensar no outro e falar assim: eu sou um canal de bênção para outras pessoas. Pessoas estão morrendo por causa da minha desobediência. Faz sentido? Muitas pessoas estão morrendo por causa da minha desobediência. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. A sua família está sofrendo por causa da sua desobediência. A desgraça está assolando a sua casa por causa da sua desobediência. A sentença de Deus veio sobre a minha vida por causa da nossa desobediência. No dia que nós se colocar no lugar de obediente do Senhor, o céu se abre para a nossa vida. O céu se abre. Então o sofrimento pode nos aproximar diante de Deus. Mas olha que interessante, até Jesus falou de Jonas. Em Mateus 12, versículo 38, diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Versículo 39. E Jesus respondeu: geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Que sinal foi do profeta Jonas? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava usando Jonas como alguém que estava longe da direção de Deus, se voltou e cumpriu o propósito de Deus. Jesus está falando: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra esperando ressuscitar. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: vocês ficam pedindo sinais. Já viu alguém assim? Senhor, se é da tua vontade, faz isso. Senhor, se é da tua vontade, me mostra. Senhor, se é da tua vontade. Ei, deixa eu falar para você. O Espírito Santo, ele não é de dúvida, ele é de certeza. Quando o Espírito Santo fala para fazer, não precisa de sinal, tem que fazer.
Qual que é o problema da nossa geração? Ensinado por essas igrejas neopentecostais aí. Por quê? Tudo que Deus faz tem que ter sinal. Me prova. Tudo que Deus tem que fazer tem sinal. Aonde que está isso? Jesus falou, vocês estão pedindo sinais, vocês estão pedindo coisas. Para com isso. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Nós não vivemos por enxergar o milagre, por sinais. Nós vivemos por enxergar pela certeza que existe dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Faz sentido? Então, qual que é o problema da nossa geração? Cara, até eu já fiz isso, tá? Nós estamos perdoados. Eu falei, Senhor, se é da tua vontade que ela namore comigo, que ela responda meu WhatsApp. Já fiz isso, meu irmão. Quando eu queria namorar a Jéssica, eu falei, Senhor, me dá um sinal. O sinal foi um não dela. Ela me deu um não, me deu um chute. Eu falei, não, vou atrás. Então, queridos, muitas vezes nós pedimos sinais tão besta para Deus. Me dá um sinal, Senhor. Será, o bispo falou esses dias, será que eu tenho que comprar essa moto? Será que eu tenho que comprar esse carro? Meu irmão, tu acha que Deus está se preocupando com o teu carro? Deus está preocupando com as almas das pessoas. Senhor, eu estou a fim de comprar uma moto vermelha. Ai, Senhor, mas eu queria comprar uma rosa. Ai, Senhor, eu queria fazer isso. Senhor, será que é da tua vontade eu fazer isso? Meu irmão, muitas vezes nós pedimos sinais idiotas, porque o que vale é a certeza da fé. Aqueles que sabem que estão na direção certa, faz e as coisas dão certo para aquela pessoa. Então, o que serve de lição para nós hoje? Não seja como Jonas. Pare de fugir da direção de Deus. É tempo da gente voltar e falar, Senhor, eu quero cumprir o teu chamado. Quando a gente ouve essa palavra chamado, a gente acha que é só eu vir na igreja. Não, meu irmão, sabe o que é chamado? Sabe o que é chamado por Deus? Sabe o que é chamado? É ser como Abraão, amigo de Deus. Sabe o que é ser amigo de Deus? É aquilo que Deus fala primeiro, Ele fala para você. Eita glória, dá uma glória a Deus aí. Já parou para pensar nisso? Se Deus vai fazer alguma coisa na sua casa, se você está na direção de Deus, Deus vai falar com você antes. Deus vai comunicar você antes. Deus vai agir por você antes. Então, Jesus e o sinal de Jonas. Assim como o Filho do Homem, Jesus está dizendo para Jonas e está dizendo para nós hoje. A verdadeira direção sempre vem pelo GPS de Jesus Cristo. Não adianta a gente correr para lá e para cá. Não adianta a gente fazer curso. Não adianta a gente fazer curso de coach. Não adianta a gente fazer... Eu li um livro chamado Encontre o Seu Porquê. Muito bom, um livro muito bom. Só que no final das contas é um livro muito ateísta. Aí eu falei, tá, mas como que eu encontro o meu porquê? Não, você tem que fazer o que, o como e o porquê. Mas no final das contas, para nós que somos nascidos de novo, a gente tem que orar, Senhor, eu quero cumprir aquilo que o Senhor falou para mim. Nós temos que viver o chamado do Senhor, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as tempestades podem até vir, mas o barco da minha vida não naufraga. Paulo diz que muitos naufragaram na festa, por quê? Porque foram curtir a vida e esqueceram de Deus. Paulo falou que, olha, muitos naufragaram na fé, porque em vez de estar aqui, eles foram viver as vaidades. Eles foram expor os seus corpos no Instagram. Foram viver uma luxuosidade. Foram viver, mas esqueceram que o verdadeiro sinal era o que está aqui. Então Deus está dizendo para Jonas hoje, Jesus está dizendo, Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos. Você pode dizer um amém? Fique de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida. Nós temos que aprender a orar, Senhor, cumpra em nós. Senhor, cumpra em nós. Quando nós oramos assim, Senhor, cumpra em nós, nós estamos assumindo a responsabilidade que depende da gente. Hoje, meu irmão, é tempo da gente não terceirizar para a pessoa que está do nosso lado, mas é tempo de nós se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nessa manhã, o culto da família, está cheio de família, olha quanta criança linda aqui. Olha, o José foi apresentado aqui. Sabe qual que é a maior vergonha para uma criança? Sabe qual que é a maior vergonha para uma criança? É saber que os seus pais são desgovernados. A maior vergonha para uma criança é saber que os seus pais estão longe da presença de Deus.
A maior vergonha para os nossos filhos é olhar para nós e falar assim: hipócrita, mentiroso. Da boca sai Deus, mas das suas práticas, tudo ao contrário. Por isso que hoje é o dia da família, hoje é o culto da família, primeiro dia da semana hoje. E Deus quer trazer uma nova direção para nós hoje, amém? Deus está aqui, através dessa pregação, para falar: hoje é tempo a gente tomar uma nova direção. Não a direção da vaidade, não a direção do egoísmo, não a direção das minhas vontades, mas a direção da vontade de Deus, amém? Eu sei que muitas vezes nós já oramos por isso, mas a partir de agora eu quero que você ore assim: Senhor, cumpra em mim, Senhor, cumpra em mim o chamado que Tu tem para mim, Pai. Cumpra em mim, porque eu sei que através de mim a minha família vai ser saudável, através de mim a minha família vai ser uma bênção, através de mim, Senhor, o meu futuro será um futuro de honra e não de vergonha. Coloca assim, coloca no lugar hoje. Fala assim: Senhor, o culpado de toda essa calamidade sou eu. Talvez, querido, você não está passando pela dificuldade que Jonas não está passando, mas mesmo assim, ore: Senhor, me guarda da provação, Pai, me proteja da provação. Eu não quero passar por aquilo que Jonas passou. Eu tenho uma frase na minha vida, que todos os dias eu dito ela: quem se adianta, governa. Quem não se adianta, será governado. Eu falei: Senhor, eu quero me adiantar nas coisas. Só se adianta quem tem o campo espiritual aberto, a visão espiritual aberta. Por isso que nesse momento eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus. Nós pedimos para que cumpra-se em nós a Tua vontade. Jesus, nós não queremos passar por aquilo que Jonas passou. Ele teve que passar por grande dificuldade. Mas, Pai, hoje é tempo da gente colocar que a nossa casa é abençoada por nossa via, a nossa casa é restaurada por nossa via. Jesus, eu intercedo pela Tua igreja agora. Se existe alguém aqui fora do Teu chamado, Senhor, que ele possa compreender: é tempo de voltar, é tempo de restaurar, é tempo de mudar, é tempo, Senhor, de fazer aquilo que Tu quer, Senhor. Então, Jesus, venha com a Tua graça sobre a nossa vida agora e redireciona, Jesus, a nossa história. Redireciona, Senhor, o Teu propósito para a nossa vida. E assim como Samuel orou: Senhor, fala que o Teu servo ouve. Que a Tua igreja possa ouvir o chamado hoje, Jesus. O chamado que Tu tem para a Tua igreja. Oh, Pai, eu oro e abençoo a vida de cada um aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer um amém bem alto, aplaudindo ao Senhor.